Você provavelmente acha que tem controle sobre as suas decisões e sobre os seus pensamentos, mas você já parou para pensar na possibilidade das suas decisões e dos seus pensamentos estarem aí dentro de você, sendo guiados por alguma coisa que não está no seu controle? Algo que você nem mesmo percebe, mas que está ocorrendo no fundo da sua mente? Hoje eu vou te mostrar 5 armadilhas da mente que existem aí, dentro do seu cérebro. E para isso eu vou me basear na ciência mais atual, mas sempre em uma linguagem fácil e simples que qualquer um consegue entender. Eu vou te mostrar algumas peculiaridades, algumas bizarrices de fato da mente humana, que podem prejudicar demais a sua vida. Só que, se você não abrir os olhos, você pode passar a vida inteira sem perceber que carrega essas armadilhas aí dentro de você e que elas estão influenciando e potencialmente prejudicando a sua vida. A má notícia é que você não consegue desligar, deletar, excluir essas armadilhas do seu cérebro. Mas a boa notícia é que se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai aprender a identificar e a impedir que essas armadilhas prejudiquem os seus resultados profissionais, os seus resultados financeiros e também pessoais. E a primeira armadilha da mente que eu quero te mostrar hoje, ela me lembra de um caso trágico que aconteceu no ano de 2017 na Nova Zelândia. Um grupo de 7 amigos estava voltando de um show em uma estrada no interior da Nova Zelândia. E foi aí que eles decidiram parar para explorar uma trilha no meio da floresta. A estudante Rachel Louise de Jong, de 21 anos de idade, fazia parte desse grupo e ela tinha descoberto na internet um local secreto para mergulhar, que parecia ser paradisíaco, maravilhoso mesmo. E como a estrada passava por esse local, eles aproveitaram para encontrar esse lugar paradisíaco e dar um mergulho lá. Eles estacionaram o carro e seguiram a pé, percorrendo uma trilha afastada da civilização em meio a uma densa floresta no interior da Nova Zelândia. Acontece que, no meio dessa trilha, eles se assustaram, eles foram surpreendidos por um som muito alto e perturbador. Era um alarme que parecia uma sirene industrial ecoando pela floresta, sei lá da onde. Aquilo deu um susto neles e fez com que eles parassem a caminhada por um breve momento. Mas eles, que eram jovens movidos pela curiosidade, pela busca de uma aventura, decidiram ignorar o alerta e seguir pela trilha. Essa decisão, embora parecesse inofensiva ali naquele momento, ela se provaria literalmente fatal. Eles estavam tão focados no objetivo, que era a busca por diversão e a descoberta de um local paradisíaco para conhecer, que eles decidiram ignorar um claro sinal de perigo. À medida em que eles se aproximavam do destino, a paisagem começou a se abrir, revelando uma piscina natural deslumbrante, um oásis escondido lá no meio da floresta. Encantados com aquilo, eles rapidamente colocaram a roupa de banho para mergulhar naquelas águas cristalinas, sem perceber o erro crítico que eles estavam cometendo naquele momento. No meio dessa piscina natural havia 2 grandes pedras, 2 grandes rochas que pareciam meio que ilhas lá no meio das águas calmas. Eles mergulharam, nadaram, relaxaram e depois foram para cima dessas pedras no meio dessa piscina natural. As 5 jovens mulheres do grupo subiram em uma das pedras e os 2 homens do grupo subiram na outra. E lá eles ficaram olhando a paisagem, contemplando a beleza do lugar, tomando um sol. E aí, do nada, mais uma vez, aquele alarme, aquela sirene forte ecoou pela floresta. Mais uma vez, eles pararam o que estavam fazendo, olharam uns para os outros, sem saber, o que significava aquilo, sem entender aquilo. E mais uma vez, depois de uns 20 ou 30 segundos daquela sirene tocando muito alta na floresta, o silêncio voltou. E eles continuaram lá, contemplando a beleza da natureza. E não demorou muito para eles esquecerem da sirene, pegarem a câmera para tirar fotos, filmar aquela experiência incrível, mas aí, 2 minutos depois, a sirene tocou novamente. Veja bem, era a 3ª vez que aquele alarme tocava. Era um alarme muito alto, alto o suficiente para ecoar por toda a floresta e chamar a atenção de qualquer um por lá. Mas como eles já tinham ignorado as 2 outras vezes e não tinha acontecido basicamente nada, eles resolveram ignorar mais uma vez.
É triste ver uma situação em que uma decisão teria mudado absolutamente tudo. Se eles tivessem saído da piscina naquele momento, o desfecho dessa história que eu estou te contando teria sido outro. Mas em vez disso, eles continuaram lá, nas pedras, no meio daquela piscina natural. Minutos depois, eles começaram a ouvir um forte barulho vindo do rio que desembocava nessa piscina natural. A cada segundo esse barulho ficava mais forte, mais ensurdecedor. E foi aí que, de repente, uma parede de água enorme desceu pelo rio, transformando aquela piscina, que até ali estava calma e tranquila, em um caos de correntezas violentas. Em um piscar de olhos, a situação mudou drasticamente. Eles olharam ao redor e o nível da água da piscina estava subindo muito, muito rápido. Mas aí eles tomaram outra decisão e, mais uma vez, essa foi uma decisão muito errada, a pior decisão possível para aquele momento. Eles acharam que aquilo não poderia durar muito tempo e que o mais seguro era ficar lá, em cima das rochas, em cima daquelas pedras no meio da piscina e esperar isso passar. Acontece que o som do alarme que eles tinham ouvido e que tinham ignorado, como se fosse algo irrelevante, aquilo era, na verdade, um aviso crucial. Essa piscina natural, na realidade, é parte de um rio chamado Waikato, lá na Nova Zelândia. Mas como o rio permanece com as águas baixas a maior parte do tempo, a piscina parecia relativamente isolada e com águas muito calmas. Acontece que, no topo do rio, que desemboca nessa piscina, existe uma represa. E de tempos em tempos, essa represa abre as comportas por alguns minutos para liberar água. E durante esses minutos, ela despeja milhares de litros de água por segundo rio abaixo. E isso desemboca justamente lá naquela piscina. Antes de abrir as comportas, a represa soa um forte alarme industrial, uma sirene, 3 vezes para avisar todo mundo de que a água vai chegar. E foi esse alarme que os jovens ignoraram. A água turbulenta começou a engolir as rochas onde esses jovens estavam lá. E a realidade do perigo se tornou inegavelmente clara naquele momento para eles. E aí, esse grupo de jovens que agora estava lutando pela sobrevivência, eles tentaram desesperadamente alcançar a segurança. Mas acontece que a força da água era avassaladora naquele momento. Tenta imaginar, uma represa aberta. Os rapazes, eles até conseguiram pular para uma pedra que dava acesso à floresta e, portanto, à segurança. E aí eles gritaram para as jovens, para as mulheres do grupo, pularem também. O problema é que, nesse momento, a água já estava no joelho delas e a correnteza muito forte, ficando cada vez mais forte. Então, correndo contra o tempo, essas meninas elas pularam, uma por uma. Mas como o nível da água estava subindo de forma violenta e muito rápida, uma delas não conseguiu pular e foi levada pela água rio abaixo. E ela levou junto o rapaz que estava tentando tirar ela da água. Nesse momento, a última moça tentou também pular para a segurança, só que infelizmente ela também foi levada pela correnteza rio abaixo. E aí, vendo isso, a Rachel, que tinha tido a ideia de ir para lá, ela pulou atrás dos amigos, arriscando a própria vida para tentar salvá-los. Os 4 foram levados rio abaixo nessa correnteza muito forte. 3 deles conseguiram ser resgatados, mas a Rachel, a jovem que teve a ideia de visitar o local, ela foi tragada pela correnteza e, infelizmente, não sobreviveu. Esse trágico incidente foi um lembrete sombrio de como a mente humana pode, muitas vezes, nos enganar. Esses jovens ignoraram aquele alarme, aquela sirene, 3 vezes. Quando a água começou a subir, eles decidiram ficar lá e esperar passar. Essas decisões tomadas pelos jovens, que acabaram em uma fatalidade, essas decisões nos ensinam muito sobre as armadilhas da mente humana. E a primeira armadilha da mente, que é perfeitamente ilustrada por esse caso, é chamada pela ciência de viés de confirmação. O viés de confirmação é uma tendência que a mente humana tem de fazer 2 coisas. Em primeiro lugar, a mente busca e aceita irracionalmente informações que confirmam as nossas crenças anteriores. Em segundo lugar, a mente evita e nega irracionalmente informações que conflitem com as nossas crenças anteriores.
Eu sei que falar desse jeito é super técnico, um pouco difícil de entender. Mas fica tranquilo. Eu quero te dar agora um exemplo, eu quero te explicar isso com um exemplo prático que vai ser muito fácil de entender. Você já deve ter conhecido alguém que gosta muito de uma pessoa. Você já deve ter conhecido alguém que gosta muito de um político, por exemplo. Não importa a ideologia desse político, tá? Não é disso que eu estou falando. Existem pessoas que gostam muito de um ou de outro político, seja ele qual for. Quando você gosta muito de um político, você tende a buscar irracionalmente informações que confirmem para você que esse político é um cara legal e admirável. Você, inclusive, aceita, sem crítica, sem refletir, você aceita informações falsas, contanto que essas informações confirmem para você essa crença, a crença de que esse político é um cara legal. Só que, ao mesmo tempo, você tende a evitar e a negar irracionalmente outras informações. Informações, nesse caso, que conflitem com a sua crença de que esse político é um cara legal. Ou seja, alguém te mostra, por A mais B, com fatos concretos, que o cara é canalha, corrupto, por exemplo. Aí você critica, aí você nega irracionalmente essa informação e não aceita ela. Tudo porque existe dentro de você a crença de que esse cara é um cara legal. E eu sei que tem gente aí com o dedo coçando para você ir aí nos comentários apontar o dedo, acusar, apontar para as outras pessoas e falar assim: ah, é assim que os eleitores do fulano ou do ciclano agem. Meu amigo, minha amiga, isso não é uma característica de quem é eleitor de um ou de outro político. Isso não é uma característica de quem é de esquerda, de centro ou de direita. Não importa a sua posição política. Isso é uma característica da mente humana, demonstrada por dezenas de milhares de estudos científicos. É por isso que não importa a sua ideologia política. Se você gosta muito de um político, quanto mais forte for a sua crença de que ele é um cara legal, admirável, bacana, maior será a sua tendência a defender esse cara com unhas e dentes, mesmo quando houver evidências claras de que ele não é nem legal, nem admirável e nem bacana. É por isso que você não deve aplaudir político simplesmente porque você gosta dele. Político é servidor público e não cabe a você ser servo de políticos. A postura mais racional é analisar com inteligência, com frieza, é ser crítico, é cobrar e, principalmente, é estar pronto para mudar de opinião se alguém em quem você votou demonstrar que não mereceu o seu voto. Mudar de opinião nos dias de hoje parece que é pecado, sendo que mudar de opinião é uma das posturas mais maduras, mais racionais e prudentes que existem na vida. Quem não muda de opinião vive preso, vive acorrentado dentro das próprias crenças. E é assim que funciona o viés de confirmação. Quando você tem a crença de que alguém é legal e admirável, é como se a sua mente fosse imune a informações que provam que esse cara não é tão legal assim. E além disso, a sua mente aceita irracionalmente qualquer informação que confirma a sua crença de que esse cara é legal. Mesmo quando essa informação é falsa, você tem facilidade de aceitar. Simplesmente porque isso reforça as suas crenças anteriores, confirma as suas crenças anteriores, eis o nome, viés de confirmação. Eu falei de político aqui, mas isso acontece com todo tipo de idolatria. Tem gente que faz isso com cantor, com ator, enfim, com ídolos de todos os tipos. E a idolatria é o problema, ela é a armadilha. Um problema apontado brilhantemente pelo grande filósofo Friedrich Nietzsche. Ele tem um livro que, aliás, é o livro mais fácil, ou melhor, é o menos difícil de entender do Nietzsche, chamado Crepúsculo dos Ídolos. Como filosofar com um martelo. Ou seja, como quebrar os ídolos, como interromper a idolatria. É claro que o conceito de idolatria e de ídolo no pensamento do Nietzsche é bem específico. Ele não está falando nem de político, nem de artista ou qualquer coisa parecida. Mas o que eu quero trazer aqui para você não é uma explicação do pensamento do Nietzsche. Eu quero só que você entenda o espírito dessa ideia. Se você tem ídolos, trate de buscar um martelo para você destruir isso e filosofar com clareza. Porque
Idolatria é a manifestação irracional de uma crença que é igualmente irracional. Vale para político, vale para artista, vale para ideologias, ideias, enfim, para todo tipo de idolatria. Se você tem alguma crença, que ela seja fruto da sua livre reflexão e experiência de vida, e nunca de uma idolatria irracional. Mas vamos voltar para o caso dos jovens na piscina natural. Esses jovens entraram na floresta e seguiram aquela trilha, porque eles tinham algumas crenças dentro deles. Para pensar comigo. Eles tinham a crença de que eles encontrariam uma piscina natural paradisíaca. Eles tinham a crença de que isso seria uma aventura inesquecível em meio à natureza. Eles tinham a crença de que eles teriam uma experiência incrível, inesquecível em meio à beleza natural daquele lugar. Aquele alarme, aquela sirene, era uma informação valiosa. Aquilo estava indicando um perigo. Mas isso entrava em conflito com as crenças anteriores desses jovens. E devido a isso, eles ignoraram o sinal de perigo e pagaram um preço muito alto por isso. Eu dei o exemplo da política, que é um tanto quanto polêmico, mas isso se aplica a tudo na vida humana. Você já deve ter conhecido alguém assim, ó. A pessoa conheceu alguém e se apaixonou profundamente. Mas esse alguém está dando claros sinais de que é um canalha. Os sinais são claros, o alarme está soando e ecoando pela floresta, a sirene está berrando. Os amigos ao redor avisam, tudo diz que aquele sujeito não é flor que se cheire. Mas a pessoa acredita? A pessoa muda de opinião, mesmo frente a essas evidências? Não. Muitas vezes ela até briga com os amigos, ela rejeita irracionalmente qualquer informação que conflite com as crenças anteriores dela. E além disso, ela inventa desculpas para justificar os sinais de perigo. Ah, é o jeito dele, é uma fase, vai passar e por aí vai. O mesmo acontece, aliás, na sua vida profissional, o mesmo acontece na sua vida financeira. Você tem crenças sobre a sua vida profissional e financeira aí dentro de você, crenças prévias. E você faz de tudo para confirmar essas crenças e evitar qualquer coisa que conflite com essas crenças. Quer ver alguns exemplos famosos disso? Se você não está acreditando, eu te dou exemplos grandes e famosos. A Kodak se recusou a aceitar que era importante digitalizar as suas câmeras, lá por volta dos anos 80 aos anos 90, e quase quebrou. A Blockbuster se recusou a aceitar que streaming era um modelo de negócios que cresceria, e quebrou. Aliás, eu não sei se você sabe, mas a Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix, mas eles acharam que streaming não tinha futuro e não compraram. No final dos anos 90, a Nokia era líder em celulares. Se você estava vivo e minimamente adulto lá, talvez você tinha um. Mas eles se recusaram a modernizar os seus aparelhos e foram engolidos pelos concorrentes. Enfim, esses são alguns exemplos de como negócios podem ser destruídos pelo viés de confirmação. Nesses 3 casos, essas 3 empresas eram líderes, grandes, fortes, bem sedimentadas no mercado. E elas tinham a crença ilusória de que não precisariam se reinventar para continuar no topo. Então, a dica prática que eu dou aqui para você é a seguinte: esteja sempre aberto a mudar de opinião. Para isso, saiba duvidar das suas crenças, duvide das suas hipóteses, duvide daquilo que a sua mente te diz, porque a mente é enganosa. Duvide, questione e seja racional na hora de analisar as evidências que confirmam ou que negam as suas crenças anteriores. E eu te garanto, essa postura de dúvida, essa postura de questionamento é característica comum em pessoas de sucesso e em empresas, em negócios de sucesso também. E saiba, se você acha que você é imune ao viés de confirmação, os estudos científicos indicam que você é justamente a pessoa que mais é enganada por ele. É quem acredita que é imune. Não existe imunidade ao viés de confirmação. A única coisa que você pode fazer é ficar atento, questionar as suas crenças e as suas hipóteses e impedir que o viés de confirmação alimente decisões prejudiciais na sua vida, tal como as decisões tomadas pelos jovens na piscina natural, por essas empresas que eu mencionei. E bom, se você chegou até aqui,
É porque você valoriza conhecimento. É porque você gosta de entender seu cérebro, seus hábitos, a sua mente. E é justamente isso que eu faço aqui no canal Neurovox. Eu te ajudo a entender seu cérebro para acelerar seus resultados profissionais, financeiros e pessoais. E se você considera esse um objetivo nobre, existe um pequeno gesto que você pode fazer agora que não vai te custar nada e que não vai levar nem 5 segundos da sua vida, que é você tocar no botão para se inscrever no canal, se você puder e se você quiser. E se você já for inscrito, é você tocar do lado do botão de inscrição para ativar as notificações. Esse gesto pode parecer pequeno aí do seu lado, mas é gigante aqui para nós, porque ele sinaliza para o YouTube que este vídeo é relevante e mostra o vídeo para mais pessoas, e compartilhar conhecimento é justamente o nosso objetivo aqui. E já que você vai se inscrever e ativar as notificações, você pode também apertar o joinha para você curtir aqui o vídeo. Se você quiser, se você puder, eu e a minha equipe agradecemos do fundo do coração. E agora vamos para a segunda armadilha da mente que prejudica demais a sua vida. E ela é chamada pela ciência de heurística do afeto. Esse é um nome complicado, mas eu te explico isso de forma muito fácil. A heurística do afeto é intimamente ligada ao viés de confirmação. E, na verdade, eu gosto de dizer que ela é uma espécie de prima emocional do viés de confirmação. A mente humana tem uma tendência. Você, quando está no mundo, fazendo as coisas, vivendo a sua vida, trabalhando ou seja lá o que for, você se depara com situações que dependem de decisões. Essas decisões dependem que você reflita racionalmente para escolher o melhor caminho. Só que em vez de refletir racionalmente para escolher o melhor caminho, o que as pessoas fazem é recorrer às emoções como atalhos. E elas baseiam as decisões em cima de emoções e, apesar disso, acreditam que estão sendo racionais. E vamos voltar ao exemplo da política, porque ele ilustra isso também muito bem. Para pensar na seguinte decisão. Você tem que votar em alguém. Gente, votar não é uma decisão simples. Para votar, você precisa ler o plano de governo do candidato, você precisa conhecer o histórico dele, você precisa conhecer bem as propostas dele, você precisa ver se o discurso dele é alinhado com aquilo que ele fez no histórico dele, você precisa ver quais são as alianças dele para ver se essas alianças elas fazem sentido de acordo com o seu viés ideológico ou a maneira como você enxerga o mundo. Você precisa, portanto, entender uma rede muito complexa de elementos que precisam ser analisados racionalmente antes de você votar. Só que quando as pessoas vão votar, elas fazem isso? E é claro que não. A vasta maioria de vocês que estão aí me assistindo não fez isso. Como que as pessoas votam? Maioria das pessoas. Pode ser que você não seja assim, mas estatisticamente é provável que você seja. Frente a essa decisão, que exige todo esse emaranhado complexo de racionalidade, as pessoas substituem isso por uma pergunta emocional. Eu gosto desse candidato? Se sim, eu voto. Se não, eu não voto. E veja que isso é usar emoção para você criar um atalho e pular todos esses passos complexos que exigiriam uma reflexão racional da sua parte. E isso é muito irracional. Por quê? Porque é perfeitamente possível que você deteste um político, só que ele seja o melhor candidato para você. Porque racionalmente, o histórico, a proposta, o plano de governo, entre outras coisas, são relevantes e os mais relevantes para você. Ora, isso é perfeitamente possível de acontecer. Só que as pessoas guiam pelas emoções decisões que deveriam ser guiadas pela racionalidade. E muitas vezes isso dialoga, como eu disse, intimamente com o viés de confirmação. Então, não é apenas que nós buscamos informações que confirmem as nossas crenças. Não é apenas que nós rejeitamos informações que conflitem com as nossas crenças. Nós também buscamos informações que confirmem as nossas emoções, aquilo que a gente sente. E a gente evita informações que conflitem com aquilo que a gente sente. E acho que o exemplo da pessoa apaixonada é perfeito nesse momento. A pessoa apaixonada, ela tem um processo emocional muito intenso dentro dela. E aí, mesmo frente a evidências claras de que aquela pessoa pela qual ela está apaixonada, aquela pessoa não é flor que se cheire, ela rejeita isso. Por quê? Porque essa informação de que a pessoa não é flor que se cheire conflita com as emoções dela. Nós desejamos consistência emocional. Consistência emocional é um dos princípios por trás da heurística do afeto. E por que o nome é heurística do afeto? Só para você entender, tá? O termo afeto no Brasil ele é muito utilizado para falar de emoções no espectro romântico. Mas na ciência, afeto, na verdade, é muito sinônimo de emoção.
certo? Então, especialmente na filosofia você também vê isso. Na filosofia, afeto, paixões e emoções costumam ser sinônimos, né? Então, quando David Hume, por exemplo, o grande filósofo, escreve uma dissertação sobre as paixões, na verdade ele está falando uma dissertação sobre as emoções. Ele não está falando das paixões do sujeito romântico apaixonado, Romeu e Julieta, não é isso, né? Paixões como emoções muito intensas, tá? É importante quando você for ler filosofia você ter a consciência disso. E na ciência, afeto engloba emoções e sentimentos, que são processos operados pelo cérebro e pela mente humana. Então a neurociência afetiva estuda essencialmente emoções e sentimentos dos seres humanos. Então esse é só um esclarecimento importante para você entender a origem do nome. E eu não vou explicar o heurística, porque senão vai demorar meia hora aqui de vídeo só para explicar o nome. Se você desejar, eu recomendo muito que você leia um livro chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do grande Daniel Kahneman. Aliás, muito do que eu estou falando nesse vídeo aqui é baseado no trabalho do Kahneman e do Tversky, um grande parceiro de pesquisa dele, que já faleceu, mas o Kahneman está vivo, ganhou o Nobel de Economia no ano de 2002 e é de longe um dos cientistas que estuda a mente humana, ainda vivos, mais importantes hoje no planeta. É um livro difícil, chato, porém muito importante. Então a heurística do afeto, ela é a tendência que nós temos a confiar nas nossas emoções para tomar decisões, a usar emoções como atalhos para tomar decisões. Muitas vezes rejeitando, e isso junto com viés de confirmação, evidências racionais, porque essas evidências contrariam as nossas emoções e muitas vezes buscando informações que apenas confirmem as nossas emoções. Tome cuidado, emoções são traiçoeiras. Emoções, no fim das contas, elas servem como uma espécie de véu, de filtro da realidade. Um dia que você acorda e você está bem, o mundo parece legal, o mundo parece harmonioso, o mundo parece bacana. Sendo que o mundo é o mundo. Um dia que você acorda mal, ranzinza, o mundo parece mais hostil. O mundo parece um lugar que não é tão legal assim. Sendo que o mundo é o mundo. O mundo é o mesmo. O que mudou foi o filtro. O filtro que você utiliza para interpretar o mundo. E as emoções fazem isso. Elas são filtros de interpretação da realidade. O problema, e isso nós temos toneladas de estudo científico demonstrando, é que esse filtro emocional, ele frequentemente é muito perigoso. Ele é simplesmente equivocado. Muitas vezes as nossas emoções distorcem a realidade. E muitas vezes tudo isso pode prejudicar os nossos resultados profissionais, financeiros e pessoais. Para pensar na combinação de viés de confirmação com heurística do afeto, quando a gente fala sobre investimentos, por exemplo. Quantas vezes você já não viu as pessoas caírem em golpes onde o sujeito diz, olha, eu tenho um investimento aqui que se você colocar teu dinheiro nele, você vai ganhar 10 vezes o valor em uma semana. E aí a pessoa, claro, para pensar. Ela quer dinheiro, ela tem um desejo. E, portanto, isso é muito emocional. Como ela tem esse desejo de ganhar dinheiro, ela tende a acreditar na promessa, porque essa promessa alimenta uma emoção dentro dela, porque é gostoso você acreditar que você vai ganhar muito dinheiro em pouco tempo. E se você parar para pensar em todo tipo de golpe que existe por aí, todo golpe tem uma isca. E a isca costuma justamente ser algo que é gostoso para suas emoções de acreditar. E aí o viés de confirmação, ele vai atuar para blindar essa crença. No momento em que você acreditou porque as suas emoções querem acreditar, tudo isso é blindado pelo viés de confirmação. Porque agora você já acredita. E como você acredita, você vai buscar informação que confirma a crença e você vai rejeitar a informação que contraria essa crença. E é impressionante, gente, como isso é presente na vida humana, como isso é presente aqui na internet. E isso é uma coisa, gente, que eu vivo no meu dia a dia, naquilo que eu faço. Grande parte do meu trabalho é trazer conhecimento, é desenvolver nas pessoas competências comportamentais para que essas pessoas tenham melhores resultados profissionais, financeiros e pessoais. A minha empresa, a Neurovox, ela já foi chamada por algumas das maiores empresas do mundo, multinacionais, nacionais, dentro e fora do Brasil, para desenvolver competências comportamentais nos seus líderes e nos seus colaboradores. Por quê? Porque isso traz resultado, isso gera valor no fim das contas. E é muito interessante porque quando a gente fala de desenvolver competências comportamentais, eu estou falando de competências que você não vai desenvolver de maneira fácil e rápida. Não existe atalho para você desenvolver competências, por exemplo, como liderança. Competências como comunicação eficiente e assertiva. Competências como habilidades de negociação. Entre outras competências comportamentais que são fundamentais para o teu sucesso profissional, não importa no que você trabalha. A grande questão é que não existe
atalho fácil e rápido. Só que quando você abre as redes sociais, o que não falta é um monte de gente te prometendo. De maneira fácil, de maneira rápida, você vai revolucionar a sua carreira. Você vai, em uma semana, você vai passar a ganhar, sei lá, muitos milhares de reais por mês, se você aprender uma profissão XYZ ou tiver uma informação XYZ. E isso é muito tentador, isso é gostoso. É gostoso para as suas emoções acreditarem nesses atalhos. É gostoso acreditar, por exemplo, que você vai revolucionar a tua carreira do dia para a noite, que você vai ganhar muito dinheiro do dia para a noite. Quer ver um outro exemplo em mudança de comportamento, que é outra coisa na qual eu atuo muito? Quantas promessas você já viu por aí? Mude seus hábitos, 21 dias disso ou daquilo. Promessas de perda de peso, né? Você vai perder 20 quilos em um mês ou coisa parecida. Veja que, no fim das contas, todas as promessas de atalho, elas entram em você e se tornam uma crença, por quê? Porque é gostoso para as suas emoções acreditar nisso. Para pensar nessa ideia. Você está frente a duas possibilidades. Você quer conquistar um corpo que você vai olhar no espelho e se orgulhar desse corpo, certo? Você tem um caminho, que é você praticar atividade física de 3 a 6 vezes por semana durante uns 3 a 5 anos, junto com acompanhamento nutricional muito adequado para que você construa esse corpo. Isso, só de falar você já cansou. Só de ouvir aqui eu falando você já cansou. E tem um outro caminho, que é alguém aparece nas redes sociais e diz que tem uma fórmula fácil e rápida para você conquistar tudo isso. O que é mais gostoso para as tuas emoções? O caminho 1 ou o caminho 2? É claro que é o caminho 2. Ele é mais gostoso para as suas emoções. Como é mais gostoso para as suas emoções, isso cai dentro de você e você acredita nisso. Você acredita nisso. No momento que isso virou uma crença, porque agradou as suas emoções, o viés de confirmação vai blindar essa crença. E você vai acreditar irracionalmente naquilo. É gostoso acreditar, por exemplo, que você vai revolucionar a sua vida profissional e a sua vida financeira do dia para a noite. É gostoso acreditar que você vai mudar radicalmente tudo na sua vida do dia para a noite. É gostoso, mas é falso. Porque para crescer, para mudar profissional, financeiramente, pessoalmente, você precisa se tornar competente. Você precisa criar competências, as competências certas, e aí essas competências vão te trazer resultado. Ou seja, os seus resultados, seja em qual for a área da vida, são frutos dessas competências. Então existe uma cadeia complexa que é você investir tempo, energia, dedicação, dinheiro, para você desenvolver as competências que são necessárias para você obter o resultado nessa área da sua vida que você quer. Se você quer um corpo que você vai se orgulhar dele, você vai precisar de competências. Competências na sua atividade física, competências na sua nutrição. Essas competências vêm de conhecimento e da aplicação desse conhecimento. Se você quer crescer profissionalmente, você precisa das competências certas para você crescer profissional e financeiramente. Se você quer ser melhor do que 99% dos profissionais que existem por aí, se você quer estar no 1% dos profissionais que ganham mais dinheiro, você precisa ter as competências que 99% dos profissionais não têm. E quais são essas competências? Hoje nós sabemos que elas são as competências comportamentais. As competências comportamentais, de acordo com os estudos de mercado, de acordo com os estudos científicos, elas são o grande diferencial. Você tem competências técnicas e competências comportamentais. As competências técnicas são importantes, tá? Eu não quero que você ache que não são. Mas elas são commodity, elas são o que te nivela por baixo. Competências técnicas é o que te permite começar a jogar o jogo profissional, é o que te leva do ruim ao ok. Mas para você sair do ok para o bom e do bom para o excelente, você precisa desenvolver as competências comportamentais. Se você deseja um mapa para você desenvolver as suas competências comportamentais, toca num link que eu vou deixar aqui junto com esse vídeo. Na verdade, vai aparecer um card aqui para você, para esse vídeo, para você assistir, e eu vou deixar o mesmo link aí embaixo, fixado no topo dos comentários, é o primeiro comentário de todos, e também na descrição aqui desse vídeo. Então não tem como errar. Tá em 3 lugares aí para você. Então assiste a esse vídeo, porque nele eu vou te explicar por que as competências comportamentais são tão valorizadas, tão valiosas no mercado, por que elas são tão raras e o que você tem que fazer para desenvolver, ou seja, um mapa para você desenvolver essas competências comportamentais. Se você deseja, tá lá no 1% que ganha mais dinheiro do mercado, você precisa desenvolver as competências, repito, que 99% dos profissionais não têm, e é esse caminho que eu vou te dar se você assistir esse vídeo que está aí linkado para você. Mas seja qual for a área da sua vida na qual você deseja resultados, você precisa desenvolver as competências certas, elas permitirão os resultados.
Só que as nossas emoções gostam muito de acreditar em atalhos. E às vezes a pessoa que passou anos destruindo a saúde dela, ela acredita numa promessa de que ela vai reverter isso em algumas semanas, em 21 dias ou coisa parecida. Isso é delírio, isso é ilusão. E o problema, e é isso que eu acho curioso da mente humana, é que a pessoa, ela, por exemplo, quer revolucionar sua carreira, sua vida financeira, seu corpo, sua saúde, seus hábitos, não importa, né? Qualquer grande área da vida. E aí ela vai atrás de um atalho. Ela acredita nesse atalho porque ele é gostoso para as emoções e aí o viés de confirmação blinda essa crença. Só que aí ela vai, tenta o atalho e ela dá com a cara na parede, o atalho não funciona. Mas em vez da pessoa despertar e entender, cara, atalhos não funcionam, eu tenho que ir pelo caminho sério, pelo investimento de tempo, energia, recursos para eu desenvolver as competências certas. Em vez disso, a pessoa vai buscar outro atalho. E aí dá errado, ela vai buscar outro atalho. Então a irracionalidade humana muitas vezes mantém você patinando buscando atalhos que no fim das contas só estão te deixando paralisado e na verdade ficar paralisado num mundo onde tudo muda tão rápido é ficar para trás cada vez mais, é literalmente definhar. Mas isso me leva à terceira grande armadilha da mente humana, que é a dissonância cognitiva. Aqui eu quero te explicar de maneira relativamente rápida um conceito que é bem complexo. Ele é um conceito que eu acho tão importante que ele mereceria um vídeo inteiro. Então, se você se interessar por um vídeo só falando sobre dissonância cognitiva, deixa aí nos comentários que a gente planeja a gravação. Mas para você entender dissonância cognitiva, e eu dou aula disso há quase 20 anos, então eu já criei um jeito de fazer as pessoas entenderem que é um pouco mais fácil, tá? Eu vou usar uma alegoria aqui. Imagina que a sua mente e o seu cérebro são como o computador, o PC que você tem na sua casa, como o sistema operacional do seu PC. Não são, tá? Eu quero deixar isso claro. Às vezes tem neurocientista me assistindo, psicólogo me assistindo e joga um sapato na tela de raiva porque eu tô falando besteira. Eu sei que não são. Estou fazendo uma alegoria aqui só para facilitar o entendimento, tá bom? Não são, mas suponha que são, tá? No seu computador, no seu PC, você tem pastinhas, tá? Imagina que no seu cérebro e na sua mente você tem pastas para áreas da sua vida. Você tem uma pasta lá para o seu casamento ou namoro, você tem uma pasta dos seus planos profissionais, você tem uma pasta das suas memórias, enfim. A mente humana, ela faz de tudo para manter consistência nessas pastinhas. Essa é a ideia, tá? O que é consistência? É informações que não conflitem umas com as outras. Então, esse é o princípio por trás daquilo que vem a ser a dissonância cognitiva. É aquilo que a gente chama de paradigma da consistência cognitiva e afetiva. Se você quiser o termo técnico, efetivamente. Aliás, se você é novo aqui no canal Neurovox, na descrição do vídeo tem todas as referências de livros e artigos científicos que embasaram aquilo que eu falo, porque nada do que eu estou falando aqui é mera opinião pessoal, né? Tudo é baseado na ciência mais atual. Mas existe um paradigma dentro das ciências que estudam a mente, que é o paradigma da consistência cognitiva e afetiva. E a ideia é a seguinte, dentro dessas pastinhas aí da sua mente e do seu cérebro, você tem emoções, você tem ideias, você tem crenças. A ideia é que tanto do ponto de vista cognitivo, dos pensamentos, das crenças, das memórias, das coisas mais conscientes, quanto do ponto de vista afetivo, das emoções e sentimentos, a tua mente faz de tudo para buscar consistência. E, gente, não tem melhor exemplo do que isso, e é um exemplo que eu faço questão de dar para os meus alunos de graduação, não tem melhor exemplo do que um jovem perdidamente apaixonado. Tenta imaginar um jovem de 18 anos de idade, perdidamente apaixonado. As primeiras paixões da vida são avassaladoras, né? Esse jovem está muito apaixonado. E aí, ele começa a namorar essa pessoa pela qual ele está apaixonado. E eu quero que você imagine a mente dele, as pastinhas, né? Na pasta namoro, só tem coisa boa. É a euforia da paixão. A paixão é uma espécie de estado de demência temporária, que a duração, segundo os estudos, varia, mais 12 a 18, 12 a 24 meses, né? Um estado hiperdopaminérgico, de muita euforia, mas também de prejuízos na tomada de decisão. É meio como ficar bêbado, né? E você sabe disso. Só que passa, né? A paixão é passageira. Mas durante a paixão, a pastinha lá do relacionamento com aquele jovem, ela tá cheia de coisas boas. E lembranças bacanas, planos incríveis, sentimentos e emoções muito gostosos. Aí um belo dia, a namorada chega para esse jovem e fala: amor, você me ama? E aí ele sorri e fala: amo. E aí ela diz para ele: para sempre.
E aqui se impõe uma coisa interessante. Para pensar nessa encruzilhada. Se ele for racional, ele tem 18 anos de idade, é o primeiro namoro da vida dele, e, portanto, estatisticamente, é improvável que aquela relação seja para sempre. Ou seja, devido à euforia momentânea da paixão, pode até ser que ele acredita que vai ser para sempre, mas racional e estatisticamente provavelmente não será. Mas eu quero que você imagine se ele respondesse isso. Ela vira e fala, você me ama para sempre? Ele vira e fala, olha, devido ao fato de que eu estou aqui sob um estado hiperdopaminérgico que prejudica a minha cognição, que é a paixão, eu posso até acreditar que é para sempre, mas na verdade, estatisticamente, a nossa relação provavelmente um dia terminará. Talvez essa não seja uma resposta que agrada muito a pessoa que te ouve, né? Mas além de não agradar a pessoa que te ouve, nesse momento, eu quero que você entenda que se ele coloca na pastinha lá do namoro essa ideia, a ideia de que vai acabar, ela conflita com aquilo que tá lá, com aqueles desejos, com aqueles planos, com aquelas crenças, com aquelas emoções e sentimentos. Esse conflito é chamado de dissonância cognitiva e dissonância afetiva. É essa dissonância entre algo que você sente, pensa e acredita e uma outra ideia que existe dentro de você. Quando ocorre essa dissonância, esse conflito, o que a tua mente faz? E você não escolhe, tá? A mente faz isso automaticamente. A tua mente cria uma crença. Ela fabrica uma crença. Para quê? Para recuperar a consistência. E aí a pessoa vira para você e fala, você me ama? Amo, para sempre. E esse jovem vira e ele genuinamente acredita nisso. E fala, amo para sempre. Por quê? Porque a mente é uma fábrica de crenças que tentam manter a consistência das nossas emoções e das nossas crenças anteriores. Na essência, esse é o princípio por trás do auto-engano. Esse é o princípio por trás de que mesmo a pessoa mais irracional que você conhece, quando você fala para essa pessoa que ela está sendo irracional, quando você fala para essa pessoa, quando você mostra para essa pessoa dados, quando você mostra conhecimento, quando você mostra por A mais B, muitas vezes essa pessoa cria uma crença para não ter que aceitar algo que contraria as crenças anteriores dela. Você já deve ter visto pessoas que fazem isso. Você apresenta para a pessoa evidências, vamos voltar para os exemplos anteriores. Você apresenta para a pessoa evidências de que o político que ela gosta muito é corrupto, não é confiável. E aí essa pessoa, em vez de falar, bom, talvez eu tenha que revisar o que eu acredito a respeito desse cara. Vamos olhar para essas evidências com racionalidade? Não. Muitas vezes vem uma crença. Ah, ele rouba, mas faz. Sabe esse tipo de coisa? Uma crença que ajuda a manter a consistência, reafirmando as crenças que você já tem, eliminando essa dissonância que ocorre por conta de uma informação conflitante chegando aí dentro de você. Esse é o princípio por trás do auto-engano. Para pensar nas relações. Vamos voltar, por exemplo, a pessoa está apaixonada, conheceu alguém, a pessoa está dando evidências de que não é flor que se cheire. Você mostra foto da pessoa traindo e por aí vai. Né? E aí a pessoa cria uma crença. Ah, mas ele não fez por mal ou coisa parecida. Aí ele me explicou e, na verdade, ele se arrependeu. E aí a pessoa começa a acreditar nessas crenças de forma muito verdadeira. E essas crenças, elas têm por objetivo recuperar a consistência cognitiva e afetiva. Ou seja, recuperar a consistência de crenças anteriores, a consistência de ideias, de memórias e de emoções e sentimentos. Porque essa dissonância cognitiva é profundamente desconfortável. É profundamente desconfortável dentro de você ter duas ideias que são altamente conflitantes. Especialmente quando elas são conflitantes com crenças muito profundas que você tem aí. Então é mais fácil para a sua mente ela criar crenças que vão tentar recuperar essa consistência. Tanto que o grande psicólogo, professor da Universidade de Harvard, o Daniel Gilbert, ele chama esse processo de construção de crenças para reduzir a dissonância, ele chama isso de sistema imunológico da mente. Porque para pensar no que é o teu sistema imune. Né? Você entra em contato com um vírus, por exemplo. Tá? Esse vírus ele faz o quê? Ele cria um conflito no teu corpo. Ele desestabiliza o seu corpo. E aí o que o sistema imune vem fazer? Ele vem corrigir isso para o teu corpo voltar à homeostase, né? A estabilidade biológica.
É como se a nossa mente tivesse um sistema imunológico. Quando entra alguma coisa que desestabiliza, que conflita com as nossas crenças e emoções anteriores, a nossa mente cria, fabrica crenças, muitas vezes ilusórias, irracionais, simplesmente para eliminar esse conflito que é desconfortável para nós. E isso, claro, ajuda você a entender por que, por exemplo, que os jovens estão lá na piscina e a piscina começa a encher de água e aí eles pensam, não, mas isso vai acabar daqui a pouco, vamos ficar aqui. Porque a ideia de que aquilo era uma emergência, a ideia de que talvez eles pudessem perder a vida naquele momento, conflitava com as crenças anteriores de que estava tudo bem, de que não havia problema. E isso, inclusive, como você pode ver, pode nos levar a decisões que custam vidas, de fato. E claro que o viés de confirmação, a heurística do afeto e o processo de manutenção de consistência, né? Essa fábrica de crenças quando ocorre a dissonância cognitiva, essas três coisas estão intimamente ligadas e acontecem meio que simultaneamente. Eu só tentei esmiuçar aqui para você entender realmente como a mente humana opera. Então, saiba que a sua mente fabrica crenças. E essas crenças, no fim das contas, muitas vezes servem para te proteger. Eu vou te dar um exemplo disso que você provavelmente já viu na sua vida, talvez você tenha vivido isso. Sabe uma pessoa que se apaixona profundamente e aí ela rapidamente pula para uma relação muito séria? Essas duas pessoas começam a ficar juntas 24 horas por dia durante muito tempo, é muito intenso, e aí, por exemplo, o cara some, termina, bloqueia ela em tudo e vai morar com outra pessoa depois de um tempo. Isso, evidentemente, criou um abalo, uma dissonância. Aquela pessoa estava perdidamente apaixonada. Você saía com ela, ela só falava da paixão, daquele cara incrível. Tudo na vida dela revolvia ao redor daquilo. Então ela tinha fortes crenças e emoções dentro delas, bem consistentes, de que aquela relação era incrível. De repente, o cara claramente age de uma forma contrária a essas crenças. Termina a relação, bloqueia em tudo e vai morar com outra pessoa. Nesse momento, essa pessoa tem duas opções. Essa pessoa pode olhar para essa situação racionalmente e pensar assim, bom, talvez todas essas crenças e tudo que eu achava dessa relação, na verdade, era uma grande mentira. Essa é uma possibilidade. Só que eu quero que você entenda que essa ideia conflita demais com essa situação. E aí, quando essa pessoa tá lá na fossa, logo depois do término, você conversa com ela e ela vira pra você e fala, eu tô muito mal, chora, tô com saudade do cara, tenta ligar, dá caixa postal, ele bloqueou, enfim. Só que aí passa um tempo. E essa pessoa tá com essa dissonância dentro dela. Incômoda, profundamente incômoda. Por um lado, toda aquela crença de que era maravilhoso, por outro lado, a evidência de que talvez tudo aquilo fosse uma mentira. E aí, o tempo passa e a mente dessa pessoa começa a fabricar. E aí começa a surgir uma crença dentro dela. Ele não me merecia mesmo. Eu nunca gostei tanto dele quanto eu achava que gostava. E aí você conversa com essa pessoa meses depois, 2 meses atrás, chorava em prantos, ligava, ia atrás e não conseguia contato. Agora ela diz, ele não me merecia mesmo. Agora ela diz, eu nunca gostei de verdade assim tanto dessa pessoa. Então, eu quero que você veja que essas crenças elas foram fabricadas pela mente dessa pessoa como um mecanismo de proteção para aquela dissonância que causava uma dor muito grande. E isso é super comum e a mente faz isso sem a gente querer. Não é uma coisa que é consciente. A base disso é inconsciente. O problema, é claro, é que a armadilha, quando ocorre a dissonância cognitiva, é você começar a criar crenças que estão aí, no fim das contas, alimentando uma irracionalidade. É você se manter, por exemplo, em situações que estão te fazendo mal. É você se manter, por exemplo, em relações que estão te fazendo mal. É você insistir em projetos profissionais que não estão trazendo os frutos e não trarão os frutos que você deseja. É você, muitas vezes, você pode fazer isso por conta do perfeccionismo, né? Exemplo, uma pessoa que ela tem um sonho profissional muito grande, um desejo profissional muito grande, e ela não tira isso do papel. Ela fica planejando. Só que aí, ela tem a possibilidade e a oportunidade de tirar isso do papel, de realmente arriscar. Só que se ela arriscar, ela pensa, eu posso errar. E isso é uma dissonância muito grande. Um negócio que você quer muito para sua vida, você pensa, se eu arriscar, eu posso errar, eu posso falhar. Então, por um lado tem o desejo, por um lado tem o plano consistente de que aquilo é importante para você, e por outro tem a possibilidade de você falhar. O que a sua mente faz? A mente do perfeccionista, ela cria uma crença. A crença de se prepara mais um pouco, não arrisca agora.
E aí tem gente que está há anos se preparando para tirar do papel uma coisa que provavelmente nunca vai sair. Porque todo ano vem essa crença, se prepara mais um pouco, se prepara mais um pouco. E aí eu lembro da frase do grande Lúcio Aneu Sêneca, o filósofo estoico. Os tolos, todos têm uma coisa em comum. Eles estão sempre se preparando. Ele não está dizendo que você não tem que se preparar. Mas se você só se prepara e não age e não arrisca, provavelmente você não vai conquistar aquilo que você deseja na sua vida. Então toma cuidado, porque a nossa mente fabrica crenças que muitas vezes nos mantêm em situações, sejam elas pessoais, financeiras ou profissionais, que são prejudiciais para nós, ou evita que a gente arrisque naquilo que merece sim a nossa coragem, e aí a gente acaba paralisado numa vida que não faz sentido. E isso me leva à quarta armadilha da mente que eu quero trazer para você, que é a falácia do custo afundado. Esse é o termo técnico científico que você encontra nos livros, Sunken Cost Fallacy, no original em inglês. E o que essa falácia significa? A mente humana tem uma tendência de, quando você investiu muito em alguma coisa, você investiu muito tempo, muita energia, muito dinheiro, muita dedicação, a tua mente muitas vezes se recusa a enxergar que você precisa abandonar aquele barco. E muitas vezes você naufraga junto com ele. Isso é super comum nos negócios. A pessoa está lá, prejuízo atrás de prejuízo, ano a ano, se destruindo em dívidas, quebrando e quebrando de novo e cada vez mais, mas por conta dela já ter investido muito tempo, energia, dinheiro, ela continua. E aí pega empréstimo e cava cada vez mais a cova. Sendo que o mais racional para essa pessoa seria pular desse barco porque ele já naufragou. Isso é super comum no mundo dos negócios. Às vezes acontece nas relações. Você está numa relação onde, para todos os lados que você vê, você tem evidências de que tá ruim, tá piorando e só vai piorar. Você já tentou tudo que você poderia tentar para essa relação dar certo e você continua lá insistindo. Por quê? Por conta da falácia do custo afundado. Por conta de você já ter investido muito, você acredita que vale a pena continuar. Só que o que você está fazendo é semelhante ao caso profissional que eu falei agora, é cavando uma cova cada vez maior da infelicidade, da insatisfação e da frustração. E às vezes as pessoas permanecem a vida inteira nesse tipo de situação. Então aqui a questão é que existe uma coisa que as pessoas falam que é não desista nunca. E na minha visão, não desista nunca é um péssimo conselho. Porque você deve sim persistir com coragem, bravura e inteligência. Mas você precisa saber desistir com inteligência. Você precisa saber quando é a hora de abandonar um barco, mesmo que você tenha investido muito nesse barco. Mesmo que você tenha investido anos de energia e muito dinheiro. Porque se ele naufragar e você for junto, não vale a pena ficar nele. Essa é a grande questão. E você que está me ouvindo aí, talvez você esteja nessa situação. Talvez você esteja próximo a alguém que está nessa situação. Então manda esse vídeo para a pessoa. E na vida, eu não estou dizendo que vai ser gostoso sair do barco. Ficar no barco vai ser horrível, que você vai naufragar. Sair do barco vai ser ruim. Você dedicou tanto tempo àquele barco. E o que eu costumo dizer é que na vida, muitas vezes, as encruzilhadas são assim. É doloroso ficar, é doloroso sair. E quando a escolha for entre duas dores, eu te dou essa ferramenta. Você tem que fazer algumas perguntas para você mesmo. Quando a escolha for entre duas dores, você tem que perguntar: ficar aqui está me tornando uma pessoa cada vez melhor ou cada vez pior? Primeira pergunta. Segunda pergunta: ficar aqui está me ensinando, estou aprendendo algo que está me melhorando enquanto ser humano? E terceiro, ficar aqui está no mínimo mantendo ou, idealmente, aumentando o meu respeito por mim mesmo, ou permanecer aqui, na verdade, está corroendo o meu respeito por mim mesmo? Porque se a resposta for não para as três perguntas, então ficar aqui não está me tornando uma pessoa melhor, não está me ensinando nada, e ficar aqui, além disso, não está preservando ou aumentando o meu respeito por mim mesmo. Pelo contrário, eu estou tendo cada vez menos respeito por mim mesmo. Então, meu amigo, minha amiga, é hora de sair de onde você está. E eu gostaria de te lembrar que, se você quer desenvolver as competências que vão virar o jogo da tua vida profissional, acelerar teus resultados profissionais e financeiros e catapultar sua carreira para o 1% que ganha mais dinheiro no mercado, sem atalho, tá? Não tem atalho não. Não vai ser fácil e não vai ser rápido. Mas você vai ter o conhecimento para você trilhar esse caminho e desenvolver essas competências de acordo com a ciência mais atual. Se você deseja isso, toca no link que está aí embaixo para você assistir ao vídeo que eu te preparei, onde eu te explico quais são essas competências, por que elas são valiosas e qual é o caminho para você desenvolver essas competências. Se você chegou até aqui, eu quero já te parabenizar, porque raras pessoas chegaram até o final do vídeo. Você deve estar falando: Pedro, mas você falou que eram 5. E a quinta armadilha da mente humana é
a armadilha do desamparo aprendido que corrói a sua autoconfiança. E eu vou deixar ela nesse vídeo aqui para você assistir. Esse vídeo é imperdível, assista porque ele vai mudar a sua vida. E se você quiser assistir a um vídeo para você acelerar sua carreira, para você melhorar seu negócio, você que é dono de negócio, ou crescer tua carreira, você que quer crescer dentro de uma empresa, assiste a esse vídeo aqui. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Grande abraço.